quero te atualizar também sobre o São Paulo, que registrou queda em sua dívida nos 2 primeiros meses do ano, embora os números não sejam tão animadores. Quero contar ainda sobre o futuro de Rafael Tolói e a chance de Medina virar reforço do São Paulo e Thiago Mendes se acertar com o Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo, e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que espera anunciar nessa terça-feira a chegada de Thiago Mendes. Volante de 33 anos de idade, livre desde o mês passado, quando não teve seu contrato renovado no Al Rayyan. São Paulo sempre foi tratado como o favorito para contratar o Thiago Mendes. Foram 3 janelas de negociação, mas no momento em que ele ficou livre, o Thiago passou a exigir uma compensação financeira próxima a R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o tricolor entende não ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Foi nesse contexto que o Vasco entrou nas tratativas e conseguiu chegar a um acordo verbal com o empresário dele, o Paulo Pitombeira. O acordo foi fechado nessa segunda-feira. Nessa terça, os últimos detalhes vão ser repassados para que o atleta possa ser anunciado de forma oficial. A tendência é que ele assine um contrato de 2 anos e meio com compensação financeira abaixo de R$1 milhão. O Vasco se vê capaz de contratá-lo depois de abrir mão de Payet. O francês custava R$1,5 milhão por mês ao clube. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, seguimos aguardando pela rescisão do contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa. A partir do momento em que isso for oficializado, a tendência é que ele seja contratado no momento seguinte pelo Vasco da Gama. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí. Mas, nos 2 primeiros meses desse ano, o tricolor conseguiu reduzir em R$3 milhões a sua dívida total.
Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números, porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Bora falar agora sobre o São Paulo, quem é que o tricolor busca para a zaga. Você sabe que o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, foi de fato devolvido ao Sassuolo. Tratativas com o clube italiano foram encerradas. A partir daí, o São Paulo vai buscar alternativas no mercado, naquele perfil que você já sabe, de jogador que chegue de graça, sem custo alto. Separei alguns nomes que têm sido especulados no tricolor. O primeiro deles, Medina, brasileiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária. Ele foi revelado no próprio time de Araraquara, embora já tenha sido emprestado em outros tempos para o Valladolid da Espanha e também para o Taubaté. É titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro e esse nome chegou ao São Paulo por meio de uma sugestão do Juliano Bertolucci, empresário próximo ao presidente Júlio Casares. O filho dele é dono da Ferroviária. Se o São Paulo quiser, não se trata de uma negociação difícil. O atleta tem 23 anos de idade, 26 jogos e 1 gol na atual temporada. Na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo em 2021, ele havia sugerido Adonis Frias, zagueiro argentino, hoje com 26 anos de idade, 27, perdão. Esse nome praticamente inviável, o atleta que pertence ao León do México, tem contrato longo por lá e, embora tenha sido expulso dos 2 últimos jogos que participou, haveria a necessidade de uma compra dos direitos econômicos, algo que o São Paulo hoje não é capaz. Quero falar também sobre Luizão, você lembra dele? Atleta revelado na base do São Paulo, saiu pela porta dos fundos para jogar no West Ham. Jogar foi tudo que ele não conseguiu no time principal, nenhuma aparição. Teve de se contentar com jogos no Sub-21 e também com um empréstimo por um pequeno time da Polônia, onde mais uma vez não conseguiu jogar. Acho difícil imaginar que o Luizão possa ser reforço para a zaga tricolor. Muitos São Paulo me perguntam se o Matheus Belém, que está de volta do empréstimo, não seria uma alternativa. Só para lembrar que o Belém foi para a Chapecoense, que joga a Série B, e por lá não fez nem sequer um único jogo. Eu imagino que alguém que não tenha conseguido jogar no time catarinense, no estadual e na Série B, possa ser a solução para o São Paulo. Você, torcedor tricolor, quem gostaria de ver jogando como zagueiro? É importante lembrar que não dá para sonhar com nomes muito caros, beleza? Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco são paulino. Não ficam no tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais para um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos.
Agora sobre o Flamengo eliminado pelo Bayern de Munique, naquele legítimo ditado outro patamar. Essa expressão que foi bastante utilizada por torcedores do Flamengo e serviu durante muito tempo para mostrar que o Flamengo estava bem distante dos times brasileiros. E essa é a realidade do Fla em relação a uma equipe de topo do mundo. O Bayern de Munique está entre as principais equipes do planeta e mostrou a grande diferença entre os times. Vitória por 4-2 do Bayern de Munique, no jogo em que o Flamengo errou bastante na saída de bola, mas só errou por conta de uma pressão gigante do Bayern de Munique, que costumava avançar suas linhas, às vezes até com 8 jogadores. O Flamengo começa perdendo o jogo com um gol aos 5 minutos. Esse gol nasce de um erro na saída de bola do goleiro Rossi, que chuta no Pulgar, a bola vai para escanteio, bate-se mais um escanteio e sai o gol contra do Pulgar. Segundo gol tomado pelo Flamengo, falha do Pulgar, ele erra o passe para o Arrascaeta, que fica muito pressionado, perde a bola e o Harry Kane faz 2-0. O Flamengo ainda diminui, faz 2-1, mas o Luiz Araújo é quem erra dessa vez a saída de bola, permitindo que o Goretzka faça o 3-1. Para mim, houve falha do Rossi também nesse terceiro gol. O Flamengo, numa grande tentativa de reconstrução, se coloca no jogo de novo com um gol marcado pelo Jorginho de pênalti, 3-2, mas o Luiz Araújo volta a errar em saída de bola, e olha que o Luiz Araújo talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo na partida, mas teve 2 participações decisivas em gols que o Flamengo levou. Luiz Araújo perde a bola e saiu o segundo gol do Harry Kane, vitória por 4-2 do Bayern de Munique, que é justa e reflete a grande diferença entre clubes brasileiros e aqueles da primeira prateleira do futebol europeu. Destaques negativos, achei que o Felipe Luiz errou em algumas das mexidas, a ausência do Danilo me pareceu estranha. Quando o Pulgar se machuca, eu também teria feito uma outra substituição do que a colocação do Alan Arrascaeta numa outra rotação. É por isso que o Arrascaeta, que é craque no futebol brasileiro, nunca conseguiu chamar a atenção de times europeus. A intensidade dele, a forma de jogar dele é muito mais lenta do que a que se pratica pelos principais times do mundo. É por isso que ele continua no nosso futebol brasileiro. Queria que você dissesse o que você pensa sobre a participação do Flamengo no Super Mundial. Fla que cai, desembarca nas próximas horas no Rio de Janeiro e agora começa a pensar em Campeonato Brasileiro, tem confronto contra o São Paulo no dia 13. O Flamengo que encerra sua participação no Super Mundial de Clubes com mais ou menos 150 milhões de reais de receita. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes e atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. E se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá ligado, né, rapaziada? E a gente já pede aquela moral para você de se inscrever neste canal para você fortalecer legal ainda mais. Tá ligado, rapaziada? Que é top mesmo, muito bom. Lembrando também para você pegar o link deste vídeo e espalhar este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Manda pra geral, valeu? Para que mais torcedores do Tricolor possam ficar ligado nas últimas atualizações do São Paulo. Tamo junto, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.